Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Dia. Eu sou a Adriana Oliveira e vou trazer os melhores profissionais para vocês na área da saúde, beleza e bem-estar. E elas voltaram ao nosso programa, olha que legal. Eu estou aqui com a Marlene Silva, que é psicóloga clínica escolar, e também com a Sônia Regina, que é também psicóloga clínica. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Dri. Olha, tem que voltar outras vezes também, tá? Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Primeiro para Marlene. Marlene, sobre ser psicóloga escolar, como funciona esse trabalho? Bom, esse trabalho, ele faz uma ligação entre o ensino-aprendizagem com a criança e a família, tá? Então, a atuação do psicólogo na escola, ela é primordial para que o desenvolvimento aconteça de maneira saudável. Olha, que bacana, gente. Isso é importante a gente explorar um pouquinho, porque muita gente tem filhos na escola, né? Então vai aprender bastante coisa aqui. Agora, Sônia, nossas crenças e vícios emocionais interferem na educação dos nossos filhos? Olá, Adriana. Muito, gente. Nossas crenças, elas são construídas, a maior parte delas, que são as mais inconscientes e, portanto, atuam na nossa vida o tempo todo entre os 0 e 7 anos de idade. Este período é um período onde as nossas redes neurais estão a todo vapor. Claro que a gente pode fazer esse processo a vida toda, mas nesta fase da vida, elas vão determinar nossas escolhas, nossas decisões. Toda a decisão tem por trás uma crença, você pode ter certeza. E quando isso é trabalhado através do autoconhecimento nos pais, isso facilita muito para que eles, na educação dos filhos, possam ter mais recursos, né? Para que não chegue na escola tão despreparado. Então, assim, tudo é sistêmico e isso vai fazendo toda a diferença. Os nossos vícios emocionais quase... Algumas pessoas confundem até, inclusive com as crenças, mas eles são diferentes. Todos nós, seres humanos, somos viciados emocionalmente. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa que é muito assim, se envolve muito em confusão, pode ter certeza, ali tem um vício emocional. Sabe aquela pessoa que quando sai de casa pode esperar que vai acontecer alguma coisa? Ali tem um vício emocional. Se ela trouxer para a consciência isso, através do autoconhecimento, é claro que ela vai ter muito mais recursos para poder lidar com isso e interromper esse padrão. Certo, olha, bem bacana. Então, os encrenqueiros tem um porquê lá atrás, né? Não só os encrenqueiros, os ciumentos, mulheres que se envolvem sempre em relacionamentos problemáticos, de violência, de baixa autoestima, o vício emocional, ele tem muito esse conteúdo, tá? Então, assim, é claro que é preciso primeiro perceber e não simplesmente falar, mas eu sou assim. Ninguém é assim por nada. Tem um motivo. É verdade. Gente, ó, a gente tá pertinho aqui, mas a gente tem uma proteção, tá? Um acrílico, então é seguro, tá todo mundo sem máscara, conversando normalmente, mas estamos protegidos, tá? Ó, então, não tem problema todos os protocolos estão sendo seguidos. Agora, Marlene, vamos lá. Qual a maior dificuldade dos pais na educação dos filhos? Bom, Dri, é um tema bem extenso, Sim, né? Importante também. Importante de falar sobre isso, porque hoje, assim, várias dificuldades acabam aparecendo, né, na vida dessas crianças, desses pais, visto que, primeiramente, na saúde da família, esses pais também precisam ser ouvidos, né? Precisa ter essa escuta no dia a dia e, muitas vezes, somente o que os pais recebem é uma cobrança. Ah, você não sabe educar direito, né? Você não está dando bons exemplos. Esse pai e essa mãe, eles precisam ser ouvidos, né? Tem o lado da escuta, tem o lado da criança interior desse pai que precisa ser trabalhada, precisa ser ressignificado, né? Então esse pai, antes dele ser pai, ele é filho, né? E Sim. Antes de filho, ele foi criança. Então essa criança também passou por traumas, por medos, por angústias, né? Pode ter abandono, pode ter rejeição. E hoje ele é um pai. E ele também pode retornar isso, ou de certa forma, querer educar o filho dessa forma, né? E talvez ele tenha tido um pai autoritário, por exemplo. E hoje ele quer ser autoritário com essa criança. E, na verdade, essa criança hoje precisa de um pai que é autoridade na vida dela, né? Na vida dessa mãe. Essa mãe precisa, sim, ser ouvida enquanto mãe, né? Hoje nós temos na família novos arranjos familiares,
Então, quando essa criança chega na escola, ela não vai sozinha para a escola. A família vai junto. Verdade. Né? Então, a psicóloga cabe ouvir essa família e entender quais as dificuldades que eles estão tendo na educação dessas crianças. Então, ensinar resiliência para o filho é importante? É, mas esse pai e essa mãe precisam entender o que é essa resiliência, o que é superar desafios, né, essas dificuldades do dia a dia. E eles muitas vezes não têm esse ensinamento, não têm esse espaço de escuta. É verdade, assim, a família toda tem que ser tratada na realidade. Tem que ser ouvida, na verdade. Né? Essa família toda, ela precisa ser ouvida, começando pelo pai e pela mãe. Porque aqui eles já trouxeram algumas coisas que passaram para os filhos, né? Então eles têm que ser ouvidos, porque só se eles quiserem um tratamento, creio eu, né? Aí continua, senão eles têm que ser ouvidos para ver o porquê aquilo aconteceu com o filho, é isso? Sim, na verdade, assim, o psicólogo, ele precisa ter essa escuta apurada do que esse pai também viveu, porque ele tem a experiência dele para educar essa criança. Sim. Então, se ele teve uma experiência traumática, o que ele vai passar para essa criança? Né? Muitas vezes também nós idealizamos nossos filhos, aquilo que eu não tive na infância. Por exemplo, eu queria tanto ter uma bicicleta e hoje, a hora que eu puder, eu vou dar uma bicicleta para o meu filho. Mas será que o filho precisa realmente dessa bicicleta nesse verdade. Momento? Tem que pensar, né? Tem que pensar, sim. Agora, Sônia, só o amor é suficiente para criarmos os nossos filhos? Não, infelizmente não, né? Quando nós temos um filho, e eu logo vou ser vó, e eu estou muito feliz com isso, olha, né? Parabéns! É meu primeiro neto. Então, assim, o que acontece? Quando nós temos um filho, a mulher, ela se encanta com aquele que acabou de nascer. Esse encantamento, muitas vezes, ele fica um pouco prolongado demais, né? Então, assim, nós vemos acontecer isso. Muitas mães, muitos pais amam seus filhos, mas não têm condições de estrutura emocional para poder dar o melhor para esse filho. É como a Marlene falou, né? É claro que esse pai e essa mãe precisam ser acolhidos, precisam ser ouvidos, porque há também uma angústia muito grande. Mulheres muito culpadas em relação aos filhos, né? Pais muitas vezes que não sabem como funciona uma mulher, por exemplo, depois que ela teve um bebê, né? Quais são as angústias. Então, tudo isso é muito complexo. Então, dizer que só o amor seria o suficiente para a gente educar um filho, eu acho que não é verdade. A gente precisa de autoconhecimento, de informação e às vezes, e muitas vezes, na verdade, um profissional que já tenha passado por isso. Porque eu, quando eu fui mãe aos 21 anos, gente, a gente não tinha nem informação, não existia internet, né? Então, e também adultos, e nós ficamos muito assim, como um barco à deriva, né? Nós não tinha um apoio de alguém que já tinha vivido isso, assim, mas não de um profissional especializado. E hoje a psicologia e outras áreas também que vão se complementando na escola, o psicólogo escolar, o psicólogo clínico, ele tem essa visão. Mais do que a visão familiar, nós temos uma visão sistêmica, que é uma visão que nos remete à nossa ancestralidade, tá? Então isso é mais complexo ainda, e que se você quiser a gente também pode um dia falar sobre isso. Tem muita coisa para se falar, né? Agora, Marlene, né? De que forma pode ocorrer uma boa comunicação entre o psicólogo, a escola e os pais? Olha, essa comunicação, ela é importantíssima, né? Visto que hoje nossos pais, as crianças, né, muitas vezes aí estão se comunicando através do digital, né? Muitas vezes o pai está na sala, o filho no quarto, ele manda uma mensagem para esse filho: olha, o jantar está pronto, vem comer, né? Então, assim, essa comunicação, ela precisa ser estreitada, né? Precisa ter o diálogo, precisa ter essa convivência, esse espaço de harmonia, é o que está faltando dentro da casa. Então, se o pai não proporciona isso para a criança de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, então o que acontece? Esse filho, ele não vai tendo essa ligação, esse elo de amor entre pais e filhos não vai acontecendo, né? Então, de certa forma, essa comunicação vai ficando prejudicada. Então, quando o pai perde o filho para o quarto, perde o filho para a internet, ele perdeu ali a autoridade.
Ele perdeu aquela oportunidade de realmente ser pai, de realmente ser mãe. Então, o que nós queremos enquanto profissionais da área da saúde, né, da psicologia, da saúde mental, é proporcionar a essa família condições para que ela tenha um bom aproveitamento, para que essa criança cresça de uma maneira saudável, essa família consiga colocar os seus projetos em dia, funcionando, né? Então, assim, precisa sim dar foco, dar atenção, né? Essa comunicação precisa acontecer. Exatamente, tem que ter uma interação entre os três. Amei falar com vocês, tá? Estão convidadas para voltar aqui outras vezes para a gente conversar. Tem muita coisa para ser explorada, né? Para passar para vocês também. Então, quer mandar beijo para alguém? Aproveite a hora do beijo. Eu quero mandar beijo para minha filha, que vai me dar um neto. Ela é uma mulher muito excepcional na minha vida, uma pessoa com quem eu aprendi muito. Então, assim, aproveite a aprender com seus filhos. A infância é uma só, ela passa, né? Então, aprendam, né, com os filhos. Eles são grandes professores, podem acreditar. Muito obrigada ao Canal 29 e a você, Adriana. Eu que agradeço. Quer falar alguma coisa? Eu aproveito para agradecer essa oportunidade, enriquecer, né, esse programa, essa nossa vida. Tudo que nós aprendemos tem que sim passar pela experiência, né? Então, experiência de ser pai, experiência de ser mãe. Nós estamos aqui para ajudá-los a ressignificar essa função, né, de uma maneira mais saudável, mais segura, né? Verdade. As crianças precisam de amor, de acolhimento, de proteção, de elo, de abraço, né? Verdade. Então, é isso que nós queremos. Tá, gente, muito obrigada. O contato delas está aqui, tá? Quem quiser entrar em contato com elas, pode segui-las aqui nas redes sociais, tá? O meu também. E quero agradecer a minha roupa, o meu look, tá? Que é Elegância e Modas que me veste, tá? Tem roupas maravilhosas, assim, bastante variedade e principalmente muito confortável. Isso é essencial para todo mundo, né? Então, gente, ó, sigam aqui também as redes sociais. Grande beijo, Sônia. E o programa de hoje acabou. Espero vocês no próximo programa, tá? Beijos e até lá.